Então eu estou chamando de Sermão do Carnaval. E ele está baseado nessa música do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, que é uma poesia antiga, que fala assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma pluma, que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei, ou de pirata, ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. E a gente sabe, né, que inconscientemente, né, sendo a favor ou não, gostando ou não de carnaval, como é na nossa cultura, a gente sempre tem essa questão da festa, né, do festejo, da alegria, do barulho, enfim. Eu queria que a gente tivesse esse pano de fundo, então, para a gente meditar um pouco. Um detalhe, né, falando dessa coisa da felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. Hoje, na época dessa música, ainda você tinha bloquinhos muito mais simples e uma brincadeira muito mais simples. A minha mãe, que foi criada no lar evangélico e sempre foi da igreja, ela lembrava dos carnavais do "Oh, cananana, oh, quanta alegria". Tinha as coisas bonitas assim, né? Como que é? Chiquinha Gonzaga, coisas tão bonitas, né? E muito mais simples e muito mais popular. Hoje, para você sair numa escola de samba de primeira linha, até da segunda, você tem que ter no mínimo R$2.000 para colocar uma calça e uma camiseta para ela. Né? E assim, a maioria das pessoas é de classe média alta? Não, os caras ainda continuam fazendo isso. Né? Lembro de um primo que ia todo ano, ele nunca pagava menos que 4 ou 5 mil numa fantasia para sair em qualquer ala assim, pequena. Né? É interessante isso, porque essa questão popular já faz tempo que não está. Deixa eu já colocar uma outra imagem aqui de pano de fundo, que é essa daqui. Ó. Pode colocar, por favor. Que salmo bonito, Salmo 16:11. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. E esse salmo de Davi seja o nosso também. Né? Eu quero aqui trazer uma pequena contribuição histórica, assim, que eu gosto bastante de fazer para me situar, e, na verdade, a ideia é que a gente tenha um traçado, um paralelo entre essa festa e a nossa vida. Então, um breve histórico. Pode colocar a primeira. A coisa mais parecida com carnaval, que a gente tinha notícia antigamente, eram essas tais das Saturnálias. Eu falei delas no Natal, porque é exatamente na época do dia 17 de dezembro que existia a Saturnália. Festas homéricas, festão, que aconteciam na Roma Antiga, na exaltação do antigo deus de Saturno, que vinha ainda da Grécia. Então, essa coisa do sincretismo, que sempre existiu dentro do catolicismo, né? Que era o deus da agricultura. Né? A semelhança é que, da mesma forma, ela durava vários dias, às vezes uma semana de festa. Né? As escolas fechavam, os escravos tiravam folga e dançavam pelas ruas. Olha os primeiros bloquinhos lá. E isso era acompanhado, normalmente, de uma bebida alcoólica, de comida. Então, assim, aquela festão que durava a semana inteira. E acompanhado de muita alegria, de muita, né? E tudo mais que acontece quando você fica muito estimulado por muita coisa química e deixa os seus instintos para fora. Então, era uma coisa muito comum. Uma curiosidade aqui para vocês. As Saturnálias eram comuns você encontrar... Coloca a próxima imagem. Olha que interessante essa imagem. O que eles chamavam de carros navales, que já talvez seja uma alusão, pelo menos do nome ao carnaval, que eram carros em forma de barco e que tem essa questão, de novo, da expansão marítima e tudo mais, mas eles faziam uma grande festa, uma grande brincadeira. Porém, o que fica para nós, e que até hoje aqui a gente está vivendo ainda fortemente essa coisa que veio do passado para cá, é essa referência que se estabelece quando, então, Roma é uma igreja-estado. Então, agora você tem os feriados e as festas sempre convertidas ao cristianismo. Pode colocar a próxima para a gente. E isso, então, fica estabelecido. 40 dias antes
da Páscoa. Você tem, então, a Quaresma, certo? Então, fica estabelecido que todo segundo domingo de abril, a comemoração da Páscoa, que é o pensamento da morte e ressurreição de Cristo, e isso estabelece, então, um período de 40 dias de abstenção de carne. Você sabe que, assim, eu vou dizer assim de coração, muitos irmãos católicos, eles entendem a Quaresma como um momento de pensar com seriedade na morte e ressurreição de Cristo. Eu respeito bastante. Para muitos, assim, passa dessa questão simplesmente religiosa, mas tem muita gente que para. E existem os textos, as meditações para se pensar. Eu acho, inclusive, a gente está falando agora do dia 13 de abril, né, que a gente precisa, assim, aproveitar esses momentos, né, para a gente preparar o coração e entender do que é essa tradição cristã, né, que vem aí dos nossos antepassados, enfim. Mas, enfim, eles determinam, então, esse período da comemoração da Páscoa e 40 dias antes, que é a tal da Quaresma. E aí existe essa terça-feira que antecede a Quaresma, que era a última chance, então, porque lá naquela época era sério, de você assar o seu pernil ou para fazer a sua paleta de cordeiro. Porque daí em diante, e como isso era rígido, não se comia mais carne nesses 40 dias. Eu lembro bem do meu pai, que ainda quando era criança, eu acho que os 40 dias de abstenção de carne é mais raro a gente encontrar, não é verdade? Agora, na Sexta-feira Santa, ainda muitas pessoas fazem, né? E meu pai nunca deixava a gente comer. Eu lembro bem quando a gente viajou, e eu queria pedir um hambúrguer, meu pai falou, não, melhor você comer um frango. Eu detestava comer frango, mas meu pai tinha esse negócio, vamos respeitar. Eu achava bacana isso, né? Então, uma questão de respeito, né? Porque para eles isso é muito sério. Mas, enfim, o que acontece é que essa terça-feira ela começa a se chamar Terça-feira Gorda. E aí, como eu falei para vocês, essa coisa do sincretismo religioso. A questão que veio da Grécia, que se tornou uma cultura na Itália, da Itália agora cristã. Então, a festa agora da Terça-feira Gorda, o que tinha? Comida, bebida, pernil assado e enfiar o pé na jaca. Aumentava um pouco o período antes da festa, e o que acontecia que era comum era as pessoas começarem a usar máscaras, porque as pessoas iam para a rua. E você já não sabia mais quem era o patrão, quem era o escravo, então eles vestiam roupas comuns, e a máscara servia mesmo para não deixar a pista de quem era, porque a terça-feira, mas a quarta-feira é a quarta-feira de cinza. Então, o dia seguinte, a abstenção de carne, né? Que quer dizer, na verdade, carnevale. Está vendo os nomes que vão se encontrando? Então, na quarta era ressaca, vamos dizer assim, da grande festa, e a penitência, né? E aí, o que é interessante também, existia, como eu disse já, essa questão do uso das máscaras, e os festejos começaram a se prolongar, né? Se antecipavam mais do que a terça. Vamos fazer as nossas festas. E isso foi entrando, como é comum, onde o catolicismo entrou, esse sincretismo com a cultura local. Então, no México é um pouco diferente, em outro lugar é um pouco diferente. E aqui no Brasil é desse jeitão que a gente conhece. Dito isso, faltou um detalhe importante, né? Que a grande tradição no nosso país vem acompanhado com uma música que é o pano de fundo, que é o samba, o sincretismo religioso, que é não é um som que se ouvia nos teatros, mas nas ruas, né? Com instrumentos baratos e populares, né? É só um pano de fundo. Agora eu gostaria, então, que a gente fizesse um pouco um comparativo entre essa festa, traçando um paralelo. Então, a gente pode observar, fazendo isso, que existe uma grande importância de se ocultar quem se é. No carnaval, a busca pela alegria e pelo prazer não se mede pelo interior das pessoas, mas o que elas estão externando. Então, no bloquinho, está todo mundo esfuziante com a música que está tocando. E tem uma máxima muito interessante, que eu acho que ela é muito real, que todo excesso esconde uma falta. O que esse excesso todo está escondendo? E quanto mais excesso eu faço, mais eu escondo aquilo que está lá dentro. Um outro paralelo. A primazia
pela felicidade em detrimento do quê? Do brilho, da festa, da comida, da bebida. Mais uma vez, do que está externo, do prazer. Ao invés de trazer a felicidade de fato para dentro de si. Pela essência do que é a felicidade. Então, ou seja, é um conceito, uma imagem pré-concebida, padronizada, generalizada, que estabelece, então, um senso comum de alegria, né? Sem um conhecimento profundo do que é que está ali do outro lado. Quem é que está ali do outro lado? O que está acontecendo ali? Quem é essa pessoa? Né? Interessante, né? Tem uma música antiga, uma marchinha antiga bonita, né? Quem é você? Quem é que está atrás dessa máscara? Ou seja, estereótipo. Essa é uma palavra importante. Para a nossa vida, para a nossa sociedade, estereótipos, modelos, formas, formatos. Estereótipo é usado principalmente para definir e limitar as pessoas quanto à sua aparência ou o que elas representam, mas não o que elas são. Quero dar agora com vocês um mergulho na essência do que eu estou falando a vocês. A essência do Deus instaurada em cada ser, e isso acontece se você está vivo, no haja de Deus para vingar ali o ovinho da mamãe, o espermatozoide do papai, houve um haja. Naquele momento nasceu você, aquilo é fecundado, e isso é a essência de Deus. Por mais que a gente se distancie disso, por mais que o homem encontre nele mesmo justificativas para viver, ali está a essência, um haja de Deus. E Deus então instaura, né, em cada um de nós, estabelece na nossa existência um ser, não acessórios, que a gente vai inserindo na caminhada. Existe um eu lá, formado por Deus. E a nossa vida pode instaurar acessórios que podem deixar mais brilhante ou mais apresentável, mas, de fato, qual é a essência? Essa é a questão. Outra palavra importante para o nosso momento, e que hoje em dia, né, muitas pessoas têm tratado como uma palavra que vem com outra junto, né? Que é a ditadura da estética, da beleza, ou seja, o externo, pode ocultar a essência. O que um sorriso bem brancão daqueles que a gente vê às vezes na televisão tem por trás? Dentro dessa massificação até da estética. Mas isso falando de novo, né, sobre o que é externo, sobre o que é interno. Onde está a maior preocupação da gente? Com o que está externo, com o que eu apareço, com o que eu demonstro, ou com o que está lá dentro? Né? O que é mais importante? Aquilo que a gente pode conquistar e assim deter? Com o que se pode possuir? Ou com a essência daquilo que está dentro de nós e que nos conduz de novo ao Criador? E sermos possuídos então pela sua mão de graça. Durante a nossa existência, durante a nossa vida, a gente é convidado a dialogar com vários tipos de circunstâncias que vão indicando para a gente o que é essencial. E dessa forma, compreender, então, esses estereótipos da vida que podem ocultar a sua essência. Que, acima de tudo, nesse haja de Deus, o amor de Deus revelado na nossa própria existência. E, por sua vez, como diz Jesus de Nazaré, e assim ele nos ensina, o amor de Deus por nós, o nosso amor a Ele e o nosso amor ao próximo. É aí que a gente vai chegando perto de quem a gente é. Deus deve ser mais importante do que as coisas. E desta forma, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Eu vou ler de novo, apesar de a gente saber que eu estou lendo o óbvio. Mas Deus deve ser mais importante do que as coisas, do que os estereótipos, do que os acessórios. E desta forma, as pessoas, a começar de nós, são mais importantes do que as coisas. Você vê que, assim, como é a cultura e assim ela nos aponta, muito de quem somos, muito do que é o pensamento do homem, do que é a filosofia do homem, do como o homem acredita e vê quais são os seus valores. Então, uma festa que às vezes parece ser tão distante de nós, percebe que esses valores ainda se chocam conosco?
não é? O que são os estereótipos? O que é que se pode ter? Como eu me defino? Como as pessoas me veem? O que é mais importante? Qual é a maior relevância? Eu quero fazer aqui com vocês, quero ler com vocês uma paráfrase construída em cima do Salmo 23 e com ingredientes de Mateus 5, das bem-aventuranças. Você coloca para mim, Aninha. O Eterno é meu pastor, e por isso não preciso de mais nada. Portanto, felizes de verdade, de fato, abençoados e bem-sucedidos, são aqueles que não possuem de fato nada, ou são conscientes que de fato nada possuem. Pois sob esta absoluta e preponderante verdade, haverá mais de Deus e seu governo neles. Eu vou ler de novo. Lê comigo lá. O Eterno é meu pastor e por isso eu não preciso de nada. Portanto, felizes de fato, abençoados e bem-sucedidos, são aqueles que não possuem de fato nada ou são conscientes que de fato não possuem nada. Pois sob essa absoluta e preponderante verdade, haverá mais de Deus em seu governo neles. A nossa relação com o poder, com a posse, é tão difícil, não é? Medir o que eu tenho, seja o que pode ser medido ou não, mas de fato, o que a gente tem? Ou como a palavra de Deus nos revela, né? Nesse mundo aqui, a traça come, a ferrugem come, o ladrão leva embora. Ou, no mínimo, o dia que a gente não tiver mais aqui, a gente não leva nada. O Eterno é meu pastor. E por isso eu não preciso de mais nada. Felizes, abençoados e bem-sucedidos são aqueles que não possuem de fato nada ou são conscientes que de fato nada possuem. Assim haverá mais de Deus e seu governo neles. O texto de Mateus 5 é o texto do versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E a paráfrase da mensagem explica isso. Felizes são vocês que nada mais têm a oferecer. Não posso mais dar nada ao Senhor. Porque quando vocês saem de cena, há mais de Deus e seu governo. Pode colocar o próximo, Aninha. Então, a grande verdade sobre a felicidade. O reino de Deus em nós. É isso que pode construir em nós a felicidade que o Vinícius tentou cantar lá no começo. Ou, na verdade, o que ele elucida, né? É interessante porque ele, na verdade, faz uma crítica, né, sobre uma felicidade que dura um feriado. Felicidade que dura quando eu consigo, então, vencer uma conta, quando eu consigo comprar algo que eu queria, ou quando eu consigo alcançar algo que eu queria. Normalmente, no ser humano, o que vem na sequência é o tédio. Porque uma vez que a gente consegue aquilo que a gente quer, a gente não quer mais. Essa é a essência que a gente traz desde criança. Por isso que estar perto da essência de Deus em nós pode trazer para a gente uma consciência do efêmero que é esse mundo e do que é a eternidade de Deus em nós. Do que é a paz que excede o entendimento. Do que é a felicidade de verdade mesmo, como diz Mateus 5. A verdade sobre a felicidade é quando o reino de Deus, então, é instaurado em nosso coração e os valores do reino de Deus são instaurados em nosso coração. E mais do que isso, o Rei dos Reis é Senhor do nosso coração. E ter Ele como Rei e ter Ele como Senhor é suficiente para mim. Amém? O Evangelho de Mateus, ele vai lançar mão de um artifício estrutural, teologicamente falando, né, como uma técnica gramatical que se usava, que é o semitismo. Ou seja, existe uma preocupação do texto para se comunicar aos judeus. São elementos de identificação da cultura judaica. Por isso que a gente sempre precisa fazer algum contexto e ir na direção
do que de fato é para nós, né? É preciso fazer essas pontes, né? Muito por conta da questão da cultura. Nunca eliminando aquilo que é máximo e determinante na palavra de Deus, mas essa volta para a gente entender, porque de fato Mateus é um texto escrito para judeus. Então, no contexto, Jesus se comunica com aqueles que estão lhe seguindo. E no início do seu ministério, judeus convertidos, ou o pessoal lá de cima, do norte, mas que também são judeus, apesar dos judeus não considerarem o pessoal do norte judeu, mas judeus que então reconhecem Jesus como Messias. O que se deve pela sua eloquência, pela sua autoridade, pelos sinais e prodígios que ele fazia. Isso mudava o coração das pessoas, isso trazia nelas notória empatia e reconhecimento de que eu preciso dessa palavra para mim. Eu preciso desse Salvador para mim. Reconhecer quem é o Messias. Então, no coração do judeu, isso é importante dizer, naquele tempo, no coração do judeu pulsava, já nos últimos séculos, dia a dia, um grande desejo, uma grande esperança daquele Messias prometido, que, enfim, vai livrar a gente de ser escravo na condição de um outro reino. E de que, apesar daqui chamar Jerusalém, ali chamar Judeia, tudo pertence a Roma, não pertence a gente mais. Então, essa questão do pertencimento da terra, da sua cultura, ele sonhava, pulsava no coração dele, esse Messias precisa vir, essa sorte precisa mudar. A gente precisa ser chamado, até por César, está aqui a menina dos olhos de Deus. Essa esperança, ela se baseava na palavra do profeta Natã e de tantos outros profetas. Eu vou ler aqui um texto muito interessante. Pode colocar para mim? Olha que texto forte falando do Messias, só para você sentir o que é que pairava no coração de um judeu naquela época. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome. Eu firmarei o trono dele para sempre. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Eles já sabiam que não ia ser mais Davi, sabiam que não ia ser Salomão, sabiam que não ia vir mais outro rei, porque eles nem tinham a pretensão de achar que algum rei ia sair naqueles dias do Império Romano. Mas eles acreditavam, então, eles buscavam nas páginas o Messias que vai vir. É isso que pulsava no coração dele. Só que o que a gente tem depois do reinado de Davi e de Salomão, e todo judeu sabe disso, um reino dividido, um exílio na Babilônia, outro povo, depois mudam, eles brigam e ficam então exilados da Pérsia, povo escravo, depois o domínio grego e por fim, a partir de 63 a.C., o domínio de Roma. Mas aí, um cara vestido de roupa de pele de animal, que no café da manhã pegava o grilinho e botava no mel, com eloquência entrava na cidade e falava: arrependam-se, porque eis que o Messias chegou. Arrependam-se. Opa! O judeu ouvia isso como? Chegou minha vez? É agora? O Messias está às portas. Muitos então iam atrás do discurso de João Batista e se convertiam, porque também estavam entendendo o que ele estava querendo dizer. Não importa, não, Benjaminzinho ou outros mais, você fazer a lei de acordo com o que é, direitinho e tudo mais, porque não é aparência, é o teu coração. Arrependa-se da intenção do teu coração. Não é a fachada, não é o adorno, não é a máscara, não é o brilho da tua fé. É o poder transformador de Deus no teu coração. Essa era a mensagem do grande, maior profeta, segundo Jesus Cristo de Nazaré. E que traz uma palavra linda, que nós todos que às vezes falamos em nome dele, como estou fazendo aqui, convém que ele apareça e eu diminua. Esse é João Batista. Mas então Jesus começa o seu ministério. E aí logo no começo ele sobe no monte. E aí, preparem-se, o Messias vai falar. O que eles esperavam depois de tudo isso? Vamos, cara que falasse grosso, vamos dominar Roma. Eis que vos farei a menina dos olhos de Deus, e do céu farei descer um exército. Sabe o que ele falou?
Felizes os pobres de espírito. Felizes aqueles que não têm mais nada a oferecer, pois deles é o reino dos céus. E eles falavam sempre no reino. Por que Jesus falava tanto sobre o reino? Porque é um novo reino que eles esperavam. Felizes de verdade os que choram, pois serão consolados. Felizes mesmo, de verdade. Não uma felicidade que dura um feriado ou uma conquista. São os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E felizes mesmo de verdade são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois esses serão satisfeitos. Felizes de verdade, povo de Israel, ouça, são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Isso era tudo que eles não queriam ouvir. Portanto, mas, por outro lado, era tudo o que eles precisavam ouvir. O Messias chegou e mostra para todos que as armas da sua milícia não são facas e espadas, mas é a misericórdia, é a humildade. Não são os adornos, não é o estereótipo. Eis aquilo que está no teu coração. É isso que importa para o Messias. Para isso, para herdar a terra, para vê-lo, para alcançar a misericórdia. É assim que você tem que ser. Feliz de verdade os pacificadores, pois são chamados os filhos de Deus. Não os que brigam, não os que sentenciam, não os que estão em embate interno e externo, mas os que pacificam o próprio coração. Você sabe, irmãos, a gente vive um momento ainda difícil, momentos tensos, não é? Ser brasileiro nunca foi fácil, continua não sendo. Também não era fácil para os judeus ser a menina dos olhos de Deus e ser escravo. Por isso que o discurso é o mesmo e é atemporal para todos nós. A humildade, a pacificação, o acolhimento, o olhar para o outro. É isso que é ser seguidor de Jesus. É isso que é entender que é o Messias. Porque se você entende qualquer coisa diferente disso, aquele que sentencia, aquele que se orgulha das suas próprias boas obras, que se usa como régua em direção do outro, não é esse que segue o Messias. Pode colocar para mim, acho que é a última imagem. Pode colocar para mim, Aninha, por favor. Na condição de súditos do Rei Jesus, de discípulos do Messias, daqueles que seguem a Jesus, a nossa felicidade mora no aconchego do coração de Deus. Na condição daqueles que se dobram diante do Rei e têm Ele sentado no seu próprio coração. Daqueles que são discípulos, ou seja, continuam sendo sedentos alunos e querendo aprender com o Mestre. Aí mora essa felicidade. Por quê? Porque é nesse lugar que eu posso me encontrar, no aconchego do coração de Deus. Portanto, irmãos, felizes, de fato, abençoados, bem-sucedidos, são aqueles que não possuem de fato nada. Sem adornos, sem brilho, mas são conscientes que de nada possuem. Pois, sob essa absoluta e preponderante verdade, haverá mais de Deus no governo deles. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu de fato tenho. Isso minimiza suas conquistas? Não. Isso exclui os teus sonhos? Não. Cabe ao homem fazer seus planos. É do Senhor que vem a palavra final. Mas lembrar que tudo que a gente tem é Jesus de Nazaré. Não tenho ouro, não tenho prata, disse um dos discípulos de Jesus. Mas o que eu tenho eu te dou. É Jesus. É isso que nós temos.
Esse é o nosso grande adorno. Deuteronômio 6, que é um texto que Jesus replica, não é? Fala, escreva nos umbrais da porta. Coloque aquele adorno que existia, que vai aqui na sua testa, e lembre-se, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento. Que essa seja a diretriz, que essa seja a verdade, que assim a gente possa encontrar esse caminho de felicidade que só Jesus pode dar. Isso quer dizer que você vai sorrir o tempo todo? Esse é um tema que está muito em voga, não sei se vocês têm ouvido, acompanhado por aí, não é? Sobre se Jesus faz feliz ou não. Sobre esse aspecto aqui ele faz, sim. A grande felicidade de saber que Ele é tudo que eu tenho. A felicidade é Ele. Não os adornos. Não aquilo que a traça e a ferrugem o ladrão leva embora. É Jesus. Ele é tudo que eu tenho. Amém, queridos? Amém? Vamos orar. Obrigado por essa verdade, meu Pai. Nos ajuda a entender isso e que isso de fato nos satisfaça. Que isso de fato alimente nossa alma. Que isso seja luz para o nosso caminho de fato. Que isso seja aquilo que nos alimente, aquilo que nos renova, aquilo que nos dá força para continuar dentro do que são os nossos sonhos, anseios, do que são as nossas lutas e tanta coisa que nos rouba a felicidade. Essa condição de entender o que é estar feliz de verdade. Que vai muito além do sorriso, muito além de tudo que a gente possa imaginar. Obrigado, Jesus, pela tua boa obra. Obrigado por o Senhor se encontrar conosco aqui. Obrigado pela tua palavra e que ela nos leve em paz, em proteção, no nome de Jesus. Amém.